Black Hand. Nessa época, eu já estava organizando campeonatos em Osasco, foi justamente na transição entre Anarx e Guerreira, né? Foi o tempo que ficou, 1 ano e meio, 2. E nessa época era muito interessante, porque assim, a gente estava vendo todas essas mudanças. Essa fase que eu estou contando agora é uma fase que entrou muita mecânica nova. Por exemplo, aqui entrou, por exemplo, Trifle, que é uma Master que você joga que te dá o direito de jogar outra. Que são coisas que hoje a gente faz muito naturalmente, né? Mas começou tudo ali. Aí depois entrou Black Hand, que aí trouxe os vampiros da Black Hand mesmo para jogo. Então, e com cartas específicas, com o Serafim. O Serafim, na verdade, ele não é um título, ele é como se fosse um trait, uma característica do vampiro que você pode usar cartas específicas dela para ter alguns efeitos. E você também tem o trait Black Hand. Então, o vampiro pode jogar cartas que requerem Black Hand, mas isso não afeta em votos, não afeta em muita coisa por si só. Antes de Guerreira, a gente teve um storyline, que esse eu também organizei, que era o storyline dos eventos da Guerreira. Era muito interessante. Você tinha um quadro que você colocava lá no salão da loja que a gente jogava, e aí você recebia da White Wolf envelopes que eram só para ser abertos no momento do jogo. E aí, o que acontece? Esses envelopes, eles tinham regras que influenciavam todos os jogadores da mesa, e eram meio que aleatórias. Você abria 2 envelopes no jogo, colocava lá e falava, ó, tá valendo isso daqui agora. Isso depois veio a se tornar os eventos da Guerrena. Então isso era meio que um teste para ver como eles iam fazer essas mecânicas. Então eles mandaram, eram 12 jogos, então eram 24 envelopes, você abria 2 e aquelas regras ficavam valendo só para aquela rodada do campeonato. Então eram 12 campeonatos. E aí, no final das contas, eles lançaram as cartas que aí viraram, quando já saiu Guerreira, em 2004, eles já lançaram com as cartas de evento e que influenciam o jogo como um todo, né? Então, são os eventos. Então, realmente, são cartas, assim, que algumas cartas são muito fortes. Por exemplo, Dragon Bound, que é um evento que, se você terminar o seu turno com Vampiros em Torpor, você queima um de pool. Isso vale para qualquer um. E Unmasking, que é uma que, assim, mudou, assim, tornou o deck de aliado muito mais viável. Que você agora, todos os aliados têm mais um Intercept para bloquear vampiros. Então, ou seja, você sobe um aliado, ele já vira uma proteção muito efetiva para você fazer. Então, o vampiro, para fazer qualquer coisa que você não queira, que você queira bloquear, ele tem que fazer no mínimo com 2 de stealth. Só que aí o aliado que vai parar. Então, assim, deu uma mexida boa no cenário de aliados. Isso foi muito legal. Aí, no final do ano, eles lançaram, o jogo estava fazendo 10 anos, eles lançaram umas latinhas com reprint de cartas antigas no layout novo, cartas que não tinham, que eram da época da Wizards e que não tinham sido reeditadas, né, vampiros de grupo 1 e tudo mais, e algumas cartas novas, que é cartas muito usadas, por exemplo, um aliado que é o Carlton Van Wyck, tem o Liquidation, Canal 10, cartas que hoje você vê Bow of Convergence, você vê cartas que são usadas muito hoje e que saíram aqui nessa caixinha. E é uma caixinha de metal bonitinha que saiu na época. Aí depois disso veio o Kindred Most Wanted, né? Que foi quando o Desso aí efetivamente começou a comprar cartas do jogo, né? E é ali que começou os Alastors, né? Então você tinha aí, um trait novo, assim como tinha Black Hand, como tinha os Scarce, como tinha Anarchy, agora também você tinha os Red Lists. Essa expansão ela foi totalmente baseada naquele livro, né, o Kindred Most Wanted. Eu acho que é a primeira expansão que é feita baseada exclusivamente num livro. Então aqui você vai ter os vampiros da Red List, você vai ter a Kevintiri, né, na verdade você vai ter a Kevintiri Advanced, a Kevintiri já tinha saído em Ancient Hearts, aí saiu a versão Advanced, que pela lore, né, ela matou o Justicar Ventru e ficou no lugar dele por muitos anos sem ninguém desconfiar. E no jogo, a versão Advanced dela permite que você, mesmo ela sendo setita, que você jogue cartas de Ventru como se ela fosse uma representante do clã mesmo. Então eles trouxeram também essa coisa do lore dela pro jogo. E aí você tinha 2 baralhos, aí dessa vez temáticos também. Um era Alastors, que eram os caçadores dos Red List, né? E assim como os Anátemas, que eram um baralho baseado nos Red Lists. Aí tinha também, aí saiu 2 clãs, né? Saiu o pré-com de Baali, que foi o primeiro clã de uma Bloodline que saiu, que foi o Baali, e Gangrel Antitribo, que também nunca tinha saído como pré-com. Então aí, uma outra mecânica, por exemplo, quando você mata um Red List, tem uma Master especial que é troféu.
Então, eu, por exemplo, essa mecânica é legal até pela dinâmica de multiplayer. Então, por exemplo, se tem um vampiro red list, um outro cara vai lá e mata, eu posso muito bem pegar e dar um troféu para ele. Eu pego, eu vou no meu baralho, pego um troféu e coloco no vampiro. E aí esses troféus podem dar sangue pro vampiro, podem aumentar a capacidade de dar bleed dele, podem ser aumentar a mão, assim, tem vários. Podem permitir que ele desvire para bloquear. Tem uma série de benefícios. E aí, muito, mas só que naturalmente você vai montar um baralho que você vai colocar os troféus no seu baralho, transformar os outros em red list e sair batendo neles para você mesmo pegar os troféus. Mas existe essa opção aí também. E eles entraram com um clã novo também aqui, que é o Abomination. Abomination são aqueles lobisomens que foram abraçados de alguma forma. Né? Então eles também são raros, são scarce, né? Mas estão representados aqui. Existia um jogo que foi lançado logo junto com o Jirac, que era o Rage. Não sei se algum de vocês conhece. Era um jogo baseado em lobisomem. Então esse jogo ele tinha várias características. Ele não era tão complexo quanto o Jirac e, enfim, ele era um jogo que tinha alguns problemas. Eu conheci algumas cartas assim rapidamente, mas o que me contavam de quem jogou esse jogo é que ele era um jogo que tinha muita questão de sorte, principalmente no combate, era uma coisa que era meio desbalanceada. Tanto que não foi muito pra frente, acho que ele durou 2 anos e tal, acho que saiu uma ou duas expansões só. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem cartas lá, que eram cartas de lobisomem, que também aparecem no Jihad como aliados. E nesse caso também tem uma carta de Rage, que é o Abomination, que é o Alonso Montoya, que virou um Abomination aqui, que é uma carta de cripta mesmo, é um vampiro, que é o Alonso Montoya. Nessa expansão saíram novas opções também para você fazer vampiros. Então, por exemplo, você tinha uma carta que chamava Abraço, né, The Embrace, que você simplesmente fazia uma ação e gerava um novo vampiro, como se você tivesse ido lá e abraçado um mortal e você coloca um vampiro novo em jogo. E aí eles fizeram para clãs específicos. Então tem carta de Setita, de Ravenous e de Assamita, cada um com uma característica específica. Por exemplo, de Assamita, você faz uma ação, ela fica fora de jogo por 3 turnos, só que volta com um vampiro de 3 com 4 disciplinas, ou seja, ele foi treinado para representar isso. E foi um vampiro que foi treinado. Enquanto os de Ravenous e de Setita, quando você faz, eles já têm pega uma disciplina do clã. Então, e aí para o Giovanni eles fizeram de uma forma diferente. Para representar uma coisa, uma tradição que o clã Giovanni tem, que é, por exemplo, de promover, entre aspas, um ghoul que serve eles por muito tempo para um vampiro, eles fizeram isso com uma carta chamada Proxy Kissed, que é quando o vampiro entra em jogo, ele ganha um nível de fortitude de potência, que são as disciplinas que os ghouls normalmente têm, né? E ganha mais um nível de capacidade, ou seja, ele foi preparado, né? Vamos dizer assim, para ser um vampiro. Então são características, mais uma vez, que são do RPG que são representadas aqui no jogo. E também, assim como lá atrás, lá no Sabá, o Ian Forestal era um cara que permitia que você jogasse cartas de disciplina, de qualquer disciplina, e montar decks baseado neles. Nessa expansão saiu a Mata Hari, que ela faz a mesma coisa, só com cartas de clã. Então permite que você jogue cartas de qualquer clã, o que dá possibilidades infinitas de combinação aí e tal, embora ela seja uma red list, ou seja, você também tem que ter formas de protegê-la, né? Enquanto ela estiver em jogo, que é um efeito muito forte. E, enfim, nessa expansão também saiu o Enkidu, que é um vampiro muito interessante, muito bacana, é um vampiro ultra, é um vampiro de 11, ele custa 11, mas ele é 100% focado em combate. Todas as disciplinas são voltadas para combate, é metamorfose, potency, fortitude, celerity, animalismo, tudo que é para combate ele tem. E ele tem a capacidade de bater em qualquer um e ele tem mais 3 de força. Cada vampiro, por padrão, ele tem a capacidade de sangue dele, um de força e um de bleed. O que é isso? Um de força no combate, você pode, se você não jogar carta nenhuma, não fizer nada, você vai dar um de dano no seu oponente. É só isso. Mas você dá o seu strike, seu golpe, né? Que é a força do vampiro. O Enkidu já começa com 3 de força. Considerando aí que você tem vampiros que tem um ou 2 de capacidade, ou durante o jogo o vampiro vai gastando sangue, é muito efetivo, é muito forte você ter um vampiro desse. Por isso que ele custa Não, tão caro. preciso fazer uma intervenção. Esse deck é muito chato, esse deck de Enkidu. É muito chato. Ainda roda deck de Enkidu sem ser o dele? Claro, sim, é muito comum. Ah, o desse, fala aí desse de deck de Enkidu. Tem. É, é um vampiro que você faz que você. Até deck de Baltimore já vi de Enkidu, cara. Os caras. É, O Baltimore acaba sendo uma maneira, se alguém parar, é o combate. Você tem essa ele dá opção. bastante dele, sim. É. Aí tem o Set Raptor, tem Anarch, tem. Tem vários É um arquétipos, é um vampiro. vampiro muito grande.
Muito bom. Mas e normalmente ele é red list também, né? E é um vampiro que é muito perseguido nas mesas. Normalmente é muito difícil, por mais que ele seja de combate, e um deck preparado para isso, raramente ele fica em pé muito tempo. A galera Sempre cai. Ele sempre acaba ele pisando faz um na bola estrago em na algum mesa, momento. mas alguém acaba atrapalhando a vida dele. Aí, bom, passando de Kyrie Most Wanted, chegou Legacies of Blood, que lançou os clãs africanos, né? Que tinha lá o Ebony Kingdom, né? Que saiu e fizeram também baseado nesse livro. Aqui eles introduziram os 4 clãs específicos da África, né? Que são os Akunansi, os Istari, os Osebo e os Guruhi. Guru. O que acontece? Como no Ebony Kingdom é interessante isso, porque assim, você vê na Camarilla e no Sabá, mais na Camarilla até, você tem uma relação hierárquica, tem toda aquela coisa de título, cada clã, intriga entre clã, aquela palhaçada toda que a gente conhece bem do vampiro. No caso dos Laibon, eles se veem de uma maneira diferente, né? Isso até o livro retrata bem, que é assim, cada clã é como se fosse um papel, e todos esses vampiros têm um papel específico. Então, por exemplo, os Guruhi, eles são o papel da liderança. São os legados. Exatamente, que são os legados que cada um tem. Os Osebo, eles são a força militar. Os Istari são os inspiradores, os artistas, como se fossem historiadores deles, vamos dizer assim. E tem os Akunansi, que são os guardiões do conhecimento. Então, o que acontece? Muitas cartas que você vai ver, que você vai ver, ou até habilidades de vampiros, elas não tratam só de um clã específico, elas tratam da seita como um todo. Então, por exemplo, se você vai ter benefício se você tiver um outro Laibon, não importa se é do mesmo clã. Então, isso está representado também dessa forma no jogo. Então, você tem até cartas que, por exemplo, cartas que você coloca uma Master, por exemplo, que você coloca em jogo para você colocar um ponto de influência sem você gastar do seu pool, cada um, até então só tinha de clã. Essa é uma que saiu que é só de seita, que é o Embare Market, é um local, né? Embare Market, Harare, que é legal que eles têm umas cartas que representam lugares em cidades. Então, por exemplo, você tem cartas tem uma lá que é Alexandria, você tem cartas em Museu do Louvre de Paris, você tem o Museu de Arte de Atlanta, e aí você tem o Embare Market Harare, que é a capital do Zimbábue. Então, você tem lugares específicos geográficos que existem que estão representados ali e dão algum benefício para quem controla eles. E lugares assim genéricos, como The Hack, por exemplo. The Hack é como se fosse um bar específico que os vampiros usam como hunting ground, né? Isso é uma gíria genérica. Então, mas tem uma carta que representa o Hack. Se você controla aquilo, o seu vampiro ganha 2 de sangue todo turno, que é uma coisa muito forte. Só que qualquer um pode ir lá roubar. Então, é um chamariz também para os outros entrarem em combate com você, muitas vezes, né? Enfim, aí teve os títulos, né, de Laibon, que é Magaji e Kolo, que representam 2 votos. E há um outro ponto interessante, a questão do respeito pela ancestralidade. Então, por exemplo, o Colo é um título de clã específico, só que se entrar um vampiro mais velho, que não for titulado, o título vai para ele. Então também tem essa questão que é representada ali. Nessa expansão saiu a carta que é tipo Tupidog, que é um deck que virou arquétipo de deck, tipo, é um deck muito apelativo, que é um vampiro de 1, que tem potência viscerática no superior, então é muito forte no combate. Ele pode bater em qualquer um, só que ele sai do jogo no outro turno. Você monta uma estratégia própria para jogar com ele. Ele é slave de Tremendant Tribo. Então é muito assim, mas é um deck muito específico. Saiu nessa data, saiu o Saulote. Nessa expansão ele saíram cartas de Bloodlines também, junto nessa época. E uma carta muito boa que é no Secrets from the Magaji. Então o Magaji ele tem a capacidade de bloquear qualquer ação, mesmo que ele esteja virado. Com o de Intercept. Se ele não conseguir, ele queima a carta, mas se ele conseguir, permanece, ele fica com essa pressão. É uma carta muito forte no jogo. E aí eu vou para a expansão mais polêmica que já saiu nesse jogo. Deixa eu só fazer um adendo. É muito Por favor, legal isso que ruim de ele. falar. Toma um pouquinho de água. É muito legal isso que eles estão fazendo aqui, porque é um registro da história. É muito bacana esse registro do Jihad, esse detalhamento, eles contando a experiência, contando sobre o lore, contando sobre mecânica. Nós vamos falar no finalzinho um pouquinho mais sobre a prática. E é muito bacana esse registro, porque muito pouca gente sabe desses detalhes que eles estão passando aqui. Então a gente nem conhece lore, nem sabe da lore e joga vampiro, joga VTS e não sabe de toda essa correlação. Realmente não precisa, mas é muito legal saber, né? É muita coisa bacana. E
esse, só faltando do Laibon, né, quando lançou, vale ressaltar. Nessa expansão foi bastante voltada a Bloodline também. Sim. Então lembra que porque tem a história da transformação do Bloodline. Tem aquele Bloodline que lançou, até que você não conhecia muito. Com essa expansão, o Bloodline já começa a criar vida. Já passa a ser um Bloodline bem mais efetivo. E mais para frente você vai ver o que se transforma o Bloodline nessa historinha que o Tardino está falando. Essa coleção foi muito forte. As melhores cartas de Bloodline ainda saíram nessa expansão. São cartas raríssimas, assim, de Salubre, de Gárgula. Mas elas não se E conectam com a primeira. Pode usar a mesma cripta? É o mesmo pode. grupo? Não, não, os vampiros não. Os vampiros que saíram de Bloodlines, eles nessa época já eram do grupo 4, enquanto os vampiros que saíram na outra eram do grupo 2. Então você não joga com os mesmos vampiros, mas as cartas que saíram, cartas de clã, cartas de Sim. disciplinas, essas todas sim você joga. E elas complementavam as disciplinas que tinham saído antes. Então o Samedi, que era um deck meio inviável, acabou ficando um deck melhor a partir dessa expansão. Então, assim, eles foram consertando algumas determinadas coisas aí. E assim, eu vou falar agora de uma expansão que ela realmente ela foi a expansão mais polêmica do jogo. Foi assim, eu particularmente preferiria que ela não tivesse existido. Mas ela entrou no jogo e deu uma dinâmica diferente. Eu acho que o Desse tem uma opinião diferente, né? Eu já gosto. Eu gosto porque muda a mecânica do jogo. Ou você ama ou odeia. Isso é o legal. Não tem meio termo. É Ou você igual vai hacking. detestar, É igual hacking. Exato. ou você ama ou odeia. É simples assim. Aí ele vai contar um pouco a versão do que ele pensa. O que que acontece? Em 2006, eles lançaram. Já tinha essa discussão há muito tempo. Eu participava dos fóruns, tudo. A gente discutia muito. Falava, pô, mas pô, vamos colocar outras criaturas aí. Vamos colocar lobisomem. Vamos colocar mago. Vamos botar outras criaturas aí, porque eles estão como aliados. Vamos colocar na cripta e tal. Aí, enfim, fizeram uma experiência. Nesse momento, é interessante ressaltar que essa daí é uma mini expansão. É uma expansão de 60 cartas que saiu. E eles começaram a fazer esse modelo, né? Eles lançavam uma expansão média, uma expansão menor, de 60 cartas, uma expansão média, uma menor e às vezes uma grande, como Camarilla Edition ou a Jihai Vampire, expansões que realmente reeditam cartas básicas do jogo. Essa expansão que eu estou falando é a expansão dos Hunters, é uma expansão que chama Knights of Reconing, que é baseada no Hunter the Reconing. O que acontece? Pela primeira vez você tem Hunters que ficam na cripta. Antigamente era só vampiro que ficava na cripta, agora não, você pode subir e influenciar caçadores dali que eles têm características totalmente próprias que não tem absolutamente nada a ver com o vampiro. Então eles, ao invés de clã, eles têm os seus creeds, né, que eu nem sei como que é a tradução, eu não cheguei a ler o Hunter, que é como se fossem os clãs deles, né, o equivalente aos clãs, e ao invés de disciplinas, eles têm virtudes. Então, aí você tem que é o que seria o equivalente à disciplina, mas aí a carta ela ela não tem nível essas virtudes no jogo. Você tem uma carta que é aquela virtude e joga a carta. Se o imbuído, no caso, que é o nome dos caçadores, se o imbuído não tiver aquela virtude, você não consegue usar a carta, você tem que usar com um imbuído que tenha. Então, o que acontece? Existem cartas que você faz ações, que é um novo tipo de carta que chama Power, né? São as cartas que efetivamente eles usam para executar as coisas da mesma forma que os vampiros usam cartas de disciplina. Só que essas cartas ficam em jogo. Então ele faz uma ação, se ele conseguir ter uma ação com stealth, se ele conseguir fazer, ele desvira. E fica a partir daquele momento com aquele poder habilitado. Eles têm um outro tipo foi até a primeira vez também que tem um tipo de moeda diferente do pool e sangue. Por exemplo, o pool que você tem para influenciar os seus vampiros é o que você paga qualquer coisa no jogo, seja no vampiro ou seja do seu próprio pool, dependendo do custo da carta. E aqui tem um novo tipo de carta específico que é Conviction. Então, as cartas que os imbuídos jogam, eles gastam Convictions, que são essas cartas próprias, para pagar o custo dessas cartas. E elas retornam, tem toda uma mecânica Que é como se fosse a mana, né? Lá do. É como se fosse a relação vida e mana do Magic. Exatamente. É a relação pool com Convictions. Só que você não bota em jogo e vira para ganhar um mana. Não seria isso. Você joga a carta fora e depois no outro turno você consegue resgatar a carta para usar novamente, se for o caso. Isso daí faz o que acontece. Isso daí é assim, como
A gente tem que pensar no jogo, o Jihad é um jogo que normalmente ele demora um pouco, as mesas de campeonato normalmente duram cerca de 2 horas, tem um limite, tem essa limitação de 2 horas, mas é um tempo padrão normal, assim, de mesa mesmo. E um efeito que você vê, que você, conforme você vai jogando, você vai percebendo que, assim, cartas que ficam em jogo, elas têm um potencial muito grande, porque é um recurso que você tem em jogo, que você pode usar várias vezes sem depender de ficar comprando cartas, né? Então, por exemplo, chega pro final do jogo que seu baralho já está quase todo gasto, você tem cartas em jogo ali que você tem locations, você tem equipamentos, você tem coisas que estão em jogo ali que você tem o benefício delas até elas serem destruídas de alguma forma, enfim, estão lá em jogo. Nos imbuídos, todas as cartas deles são assim. Ou seja, o que isso significa? No final do jogo, assim, do meio para o final do jogo, se você se ele não teve um predador muito efetivo, se ninguém bloqueou muito, ou tal, se ele ficou jogando mais tranquilo, você vai ter um baralho muito forte na mesa, porque todas as coisas que ele usa já estão em jogo. E ele não precisa ficar botando carta da mão para jogar carta. Algumas sim, mas no geral, as cartas que eles vão usar estão em jogo. Isso significa o quê? Que mesmo que acabe o baralho deles, eles já têm uma mesa muito poderosa que você vai pegar um outro vampiro que já tem baralho gasto, já não já vai ficar um pouco complicado de você manter um combate de qualidade e tudo mais, a não ser que você tenha isso. Aí, lógico, uma vez que a gente sabe que existe esse potencial, você, lógico, prepara a sua estratégia para se defender desse tipo de coisa também. Mas, assim, foi uma coisa que foi muito. No começo era muito overpower. Eles até deram uma nerfada em algumas coisas, tá? Então teve carta específica que foi banida, que era o que trazia conviction muito rapidamente. Ela foi banida porque realmente acabou ficando muito complicado. Tinha uma Master que tinha sido lançada lá em Ancient Hearts, que você colocava no vampiro, ele não podia dar dano em aliado, ele tinha que fazer uma ação para queimar carta, e se eu não me engano, se ele não conseguisse, seria para torpor. Essa carta é uma carta muito forte, porque assim, imagina, hoje a única estratégia que eu vejo contra imbuídos é combate forte. Você derrubar os imbuídos, eles não conseguirem agir. Assim, a mais efetiva. Pode ser votação e tudo, mas é que eles têm muitas maneiras de sobreviver, vamos dizer assim, né? O que representa muito bem, nesse caso, os Hunters, né? Os Hunters são criaturas que são preparadas para enfrentar todas as criaturas do World of Darkness. Então, o que acontece? Se você não tem uma estratégia muito efetiva para isso, eles muito provavelmente vão ganhar o jogo. A gente via, eu via muito quando saiu, ele tinha muito campeonato que era ganhado com deck de imbuído. Era uma febre, era muito forte. E eles começaram a nerfar, então nerfaram essa carta, chama Memories of Mortality, ela não pode mais ser usada, porque você botava lá, no deck de porrada, você simplesmente acabava com o deck. Não tinha o que Só fazer um com. adendo, né? Esses decks são decks puros. Você não pode pôr vampiro e imbuído numa cripta, não vai Pode, dar certo. Pode, pode. É pode que assim, Pode, colocar. mas não vai dar certo, né? dá, Dá para jogar? Dá para montar deck misto? Eu não sabia. Você pode dá, montar deck metade vampiro, metade imbuído no mesmo? Não, não. pode. Eu sou da época Existem que vários entrou, eu decks só vi deck de. campeões. Vários decks campeões hoje Olha, mesclam imbuído, porque esse imbuído, ele já vem pronto, você não precisa acumular recurso nele. Que nem aquela linha do Stealth Intercept, né? O jogo é neutro para todo mundo. Você sobe um imbuído, ele já ganha isso aqui, ó. Ele já ganha um nível de Intercept e um de Stealth com uma carta que você pega quando ele sobe. Então ele já vem pronto, você só precisa estar com ele em jogo. Então, às vezes, você, em vez de colocar um vampiro de capacidade 3 que não tem nada, vale mais a pena você pôr um imbuído de capacidade 3, que ele já vai estar fazendo efeito. E o que acabou com essa estratégia, né, o que a grande sacada do imbuído, volta lá atrás. O que fortaleceu muito eles, além de tudo isso que o Tardino falou, foi aquela expansão Gerena do fim dos tempos. Isso é verdade, eu não Por falei quê? isso, é verdade. O que acontece? Os eventos, antes de ser criado o imbuído, eles eram prejudiciais para todo mundo. Então, você desse um evento, uma Guerrena Card em jogo, vai prejudicar todo mundo. E elas são cartas acumulativas. Tem eventos que acabam com a Camarilla, acabam com o Sabá. Você perde todos os efeitos de carta de Sabá, de Camarilla. Vampiro não pode mais caçar. Tem dezenas de eventos. Só que quando lança o imbuído, obviamente acho que eles pensaram nisso, sim. Você cria um deck focado em evento. Então, você acaba com a mesa inteira e você está lá podendo jogar, porque você não utiliza a disciplina, você utiliza a virtude, você não tem clã. Você tem os traits deles, você não precisa depender das cartas de vampiro para jogar. Então, você cria um deck
focado em evento, você prejudica a mesa inteira, e se a mesa é fatal, você sobe um imbuído na mesa, a mesa vai fechar em você. E mesmo assim é muito difícil você perder. E por isso que é tão odiado, né, o deck. E é legal ver então como que muda, né? Porque, por exemplo, quando eu vi essa expansão, eu só via deck de imbuído. Eu nunca tinha visto um deck misto, né? Então, é o que eles estão falando. O jogo, os baralhos, eles vão sendo montados com infinitas possibilidades. Eu nem sabia que podia jogar junto. É uma coisa que, para mim, está sendo uma surpresa. Mas, ou seja, mais possibilidades ainda, porque você pode montar um deck, então, de vampiro com Hunter. Hoje é comum isso. Todo torneio é comum. E tem a questão que eles não têm torpor também, né? Não tem caçada de sangue, eles ficam incapacitados. E para voltar para a zona de jogo, eles só tem que acumular convicções, 3 convicções. A não ser que diga o contrário, tem carta que diz que com 2 ele já volta. Sim. É muito forte, eles são baixa capacidade, né? Ele cresce muito rápido na mesa. Só que hoje já é manjado, né? Quando lançou é aquilo, só ganhava a mesa. Hoje já tem muita. Todo mundo já. Ninguém mais é pego de surpresa, né? Com esse... Igual quando lançou o Tupi Dog que o Tardino falou na coleção anterior, mesma coisa. Só ganhou torneio, até entenderem o que faz. Eu gosto porque é mecânica nova, né? Sempre acho bom. Mas a maioria, 90%, não gosta. Tanto que não teve novos lançamentos, ficou parado no tempo lá. Pra Sim. sorte de toda a maioria. Sim, essa foi a única expansão que teve imbuído. Só saiu nessa, que foi uma expansão pequena, e nunca mais teve carta atualizando. Lógico, teve a adaptação de regras, porque realmente tinha outras cartas que já existiam para aliados comuns, que são os aliados que você faz uma ação para chamar ele e colocar ele em jogo e tudo mais, mas que tem as regras de aliado normal. Se zerar o sangue, a life do aliado ele queima, e, enfim. Imbuído não, já é um outro tipo de criatura que está no jogo ali, que é muito mais complicado de lidar. Então, enfim, vamos falar de coisa boa? Você quer falar mais alguma coisa aí de Em imbuído? resumo, né? Eu associo bastante os imbuídos com o Van Helsing, né? Eles Sim. são feitos ali para o Van Helsing puro. Você pega a cartinha, é muito legal de ver. Não, Enfim. e é temido, porque é um negócio que é muito overpower mesmo. É muito complicado. Se você pega, se você, assim, que não é só você saber o que ele faz. A mesa inteira tem que estar convencida de que aquilo lá é uma ameaça a longo prazo. Se você pega uma pessoa que começou a jogar agora, que não tem muito essa visão e é cross-table do cara, o cara vai falar, meu, eu não vou ficar batendo no cara porque na minha presa ele é meu predador, deixa ele lá. Aí quando o cara vai ver, o bicho já tá enorme, você não tem o que fazer. É bem por aí. Então, mas enfim, fechando esse capítulo, agora eu vou falar da terceira edição que saiu em 2006. A terceira edição foi uma edição básica, só que ela foi voltada para o Sabá, era equivalente ao que foi o Sabá em 96, né? Então, em 2006 saiu a terceira edição com os pré-cons de Bruhá Antitribo, Malkavian Antitribo, Tremere Antitribo e Tzimice. Então, e isso daqui foi uma opinião que eu tenho a respeito desses pré-cons, tá? Você tem 3 clãs aí com Auspix. Você tem Malkavian Antitribo, Tremere Antitribo e Tzimice. Isso, assim, conforme você vai passando o tempo, que vão reeditando cartas nos pré-cons, você começa a acumular muita carta de Auspix, de Offuscate, muito mais do que de outras disciplinas. Eu acho que isso era uma coisa que eles poderiam ter pensado na época, com quem joga há muito tempo, porque, por exemplo, em Rancid Sense, se você comprar os 4 pré-cons, nessa época saiu uma caixinha que vinha os 4 pré-cons e vinham os counters. Era um deck era uma caixinha para iniciantes mesmo, para você pegar e jogar. Só que vinham os decks ali dentro, né, com menos cartas, e vinham mais ou menos as mesmas cartas que vinham nesses decks. Ou seja, se você tinha aquilo lá, você ia ter Enhanced Sense, você ia ter 6, que é a carta de Auspix, é os sentidos aguçados, é o equivalente do Vampire. Que dá Intercept. Só que você acaba acumulando muita carta se você comprar todos os Precons, por exemplo. Então isso acaba gerando muito, assim, aí você não consegue trocar cartas, as cartas ficam paradas ali, né? Eu acho que é uma coisa que eles poderiam ter pensado assim nessa época também. Eu acho que agora, do jeito que a coisa está direcionando, meio que vai resolver. Mas a gente chega lá. Enfim, lançaram esses. A mecânica de Trifle até então, quando você jogava uma Trifle, que permitia você jogar uma outra Master, essa outra Master não podia ser Trifle. A partir desse momento pode, você simplesmente não ganha o benefício dela. O que é uma regra assim, que até hoje dá polêmica nas mesas, muita gente acaba falando que não pode e tal, mas enfim, é uma regra que é básica. Aquilo que eu estava falando antes dos campeonatos, que você pegava um deck, alguns boosters e montava na hora para jogar ali,
eles incentivaram muito nessa época, tanto que algumas cartas que você comprava, elas tinham efeitos diferentes que era só para quando fosse usado nesse tipo de campeonato, que eram os drafts. Então você tinha uma carta lá, por exemplo, de Potence, mas você não tem nenhum vampiro de Potence, muitas vezes ela tinha lá um outro atributo para você usar com Fortitude ou com Dominate, que ela fazia alguma coisa diferente, para você não ficar sem opções de jogar. Então eles estavam até focando bastante nisso. Se bem que depois meio que pararam, parece que não deu muito certo, porque até mesmo porque não tinha. Campeonato Draft não é tão popular, não tinha muita gente fazendo. Então teve isso aí. Nessa expansão saiu o Heart of Nisquetos, que é um equipamento que assim, em termos de estratégia de jogo, mecânica de jogo, é um equipamento muito forte. Você consegue pegar 3 cartas do seu baralho, aí você põe elas na sua mão e você escolhe 3 para ir para baixo do baralho. Ou seja, você vai montando sua mão sem perder as cartas. Então é uma carta muito forte em termos estratégicos mesmo do jogo. E também Yalp Kurt. Essa carta é muito legal, porque assim, muito deck de votação chamava votação com stealth. E deck de combate, que normalmente faz ações para entrar em combate com outros, muitas vezes ele não é muito bom de interceptar. Você tem que focar em uma life. Afinal, você tem 90 cartas. Tem que colocar cartas de acordo com a sua estratégia. Nem sempre você vai conseguir, sim, fazer tudo. E você tem decks, por exemplo, decks de Ventru com Obfuscate, que chamava votações com muito stealth. E, enfim, você não parava, você tomava votação. Aí lançaram essa carta que, assim, se a pessoa chamar uma votação, você vira essa carta, escolhe um vampiro seu para entrar em combate com aquela antes da votação começar. Se o vampiro sobreviver ao combate, a votação continua. Caso contrário, ela é cancelada. Então, assim, isso já deu uma outra perspectiva para decks de combate também. Eu acho essa carta, assim, estrategicamente muito boa. Aí, seguindo a linha das mini expansões, ela lançar uma grande ou uma média e uma pequena, saiu uma expansão pequena voltada para Black Hand. Isso já em 2007, que era Sword of Kane. E é interessante também, em termos de lore aqui, algumas cartas que são vampiros do jogo, eles não viram efetivamente vampiros, não necessariamente viram vampiros, né, no jogo. Por exemplo, você tem o Smiling Jack, aquele Bruhá fodão, ele não é um vampiro que você joga, ele é uma Master. Porque realmente seria muito complicado adaptar o Smiling Jack pro jogo. Pelo menos eu acho que seria muito complicado. Ele virou uma Master, que também é muito usada, tem um efeito muito forte no jogo. E também nessa expansão saiu o Joseph Pander, que é aquele líder dos Panders. Então ele é uma carta que ou você protege um Pander ou você consegue fazer um Pander entrar em combate. Assim, então alguns vampiros são representados como Master, não exatamente como um vampiro, uma carta de vampiro mesmo. Outras cartas nesse sentido, por exemplo, você tem lá Fear of Mekhet, que saiu em Dark Sovereigns. Essa é uma carta que ela queima Inner Circle ou Justicar, dependendo do sangue que ele tem. Essa Mekhet era o segunda geração, né? Era um dos filhos de Caim. Então eles também estão, de alguma forma, eles são representados, né? Zilas Valley, por exemplo, a Zila também está representada com cartas no jogo, que é uma carta que permite que você levante vampiros mais rápidos. Lilith também, tem o Path of Lilith, tem uma carta também que faz isso, ou seja, não necessariamente os grandes vampiros são tão representados também como cartas de vampiro jogáveis, elas às vezes estão como Master, alguma coisa assim. É o caso do Joseph Pander. E um outro detalhe também é que nessa expansão também, por conta de Guerrera, e até a ver com lore, na Black Hand é a única, vamos dizer assim, subseita, sei lá, não sei se posso usar esse termo, é o único trait aqui no jogo que permite que você cancele eventos de Guerrera. Então você consegue fazer cartas que removem eventos de Guerrera de jogo, e também saiu aqui um outro evento que ele serve para ficar cancelando outros eventos, né, que chama Coiling. Se eu não me engano, tem alguma coisa referente a isso no próprio livro da Guerrera, que eu não sei se é alguma coisa que podem fazer para cancelar, eu não lembro agora. Mas, enfim, saiu coisas relacionadas a isso e normalmente tem umas 2 ou 3 cartas de Black Hand que influenciam eventos de guerreiro. Então, mostra a importância que eles têm justamente nessas noites finais aí. Antigamente tinha uma carta que a gente chama de placa. Né? Ela é uma carta que aumenta a força base do vampiro em +2. O vampiro tem 1 de força, ele ficaria com 3 pelo resto do combate. E normalmente os decks de potência que servem de combate usavam muito essa carta. Alguns a usam até hoje, pelo elemento surpresa. E aqui saiu uma carta que fica no vampiro que dá +2 de força, que é uma ação. Isso daí foi uma carta, nossa, maravilhosa. Todo mundo ficou super empolgado com essa carta aí. Realmente é uma carta que faz a diferença, porque voltando de novo à questão estratégica, né? De você ter as coisas em jogo, você não ter que ficar gastando cartas, você ter coisas em jogo é muito positivo. Então,
quando forem montar algum baralho, pensem nisso, em coisas que ficam. E também como sabotar coisas dos outros que ficam, tá? Também é importante. E aí o que acontece? Eles lançaram uma outra mecânica aqui, voltada para o combate também, que eram as encards, que são cartas, por exemplo, imagina assim, num combate do Vampiro à Máscara mesmo. Você fala, ó, eu vou dar um soco nele. Aí você fala, não, eu vou dar um soco na têmpora. Aí o mestre vai falar para você, amigão, então você vai ter que aumentar a dificuldade para fazer isso, por exemplo. Ok. Eles deram uma maneira de você fazer de ter essa coisa, essa característica do RPG no jogo, que são as encards, que são cartas de você mirar mesmo. Então você pode mirar ou nos órgãos vitais, ou na cabeça, na mão ou nas pernas. Isso dá alguns efeitos, tipo, o vampiro tem menos força, ou o vampiro não pode usar algum tipo de mudança de distância no combate, coisas assim. E uma muito usada hoje, que inclusive é muito usada por deck de aliado, que é a Target Vitals, que você joga essa carta, se pegar, a pessoa toma mais 2 de dano. Significa que você pegou num órgão vital. Mas assim você pode também cancelar jogando 2 cartas de combate fora. Então muito deck de aliado usa isso. Nesse meio tempo, eles lançaram também uma reedição dos Vampiros de Camarilla. Eu tinha falado aqui sobre o layout das cartas que tinham mudado, que eles tinham colocado aquela borda, aquela faixa lateral verde onde ficavam as disciplinas, que era igual à capa do livro do Vampire, né? O problema é que ela ia nessa época até em cima e ficou muito ruim. Aqui eles corrigiram isso, eles pegaram todos os vampiros que foram lançados nessa expansão e relançaram um baralho de 100 cartas com um layout novo e textos atualizados, se tinha alguma errata, alguma coisa assim. Inclusive com uma arte nova para o Marcos Vitel. Então, o que acontece? Depois disso saiu Twilight Rebellion. Essa era uma expansão pequena também, voltada para anarquistas. Que também saíram muitas cartas boas, mas assim, a principal adição dela é uma carta que hoje você vê qualquer mesa que você jogar, a chance de você ver ela é muito grande, que é o Anarch Convert. Essa carta é um vampiro que, quando ele entra em jogo, você pode remover ele de jogo para transformar qualquer vampiro que esteja em jogo em Anarch. E como tem muito baralho de anarquista, hoje é uma maneira muito fácil de você transformar um anarquista. Você não precisa fazer ação, tem uma série de outras maneiras de virar anarque, mas essa acaba sendo a mais simples. E quando faz isso, ele chama mais um vampiro da cripta no jogo, ou seja, você ainda ajuda você a ainda rodar o deck com isso. Então, essa carta, fora outras que foram lançadas assim, que deram uma melhorada, foram lançadas nessa expansão. Um outro detalhe sobre Anark, uma coisa relacionada com lore. Os anarquistas normalmente são vampiros jovens, né? Então eles têm uma tendência a não ter disciplinas muito desenvolvidas. Então a estrutura da carta do Jihad, normalmente você vai ver carta de disciplina que vai ter o nível inferior e o nível superior. E normalmente é de uma disciplina só. Ou, depois de Blood Knights, pode ser combinação de 2 disciplinas. Com os anarquistas, eles lançaram outro tipo, isso em Anark já, que eu tinha esquecido de falar. São cartas que têm 3 disciplinas diferentes que têm efeitos só no nível inferior, mas requer um Anark para utilizar. Isso daí representa essa versatilidade, essa maneira que os Anarchs têm de se virar. Só que é muito interessante porque você acaba tendo com uma carta só, 2 efeitos diferentes com disciplinas diferentes. Então você tem capacidade de usar uma cripta mais barata, com disciplinas menores, para ter efeitos interessantes ali, gastando menos cartas. Então essa mecânica também é muito interessante. Saíram muitas cartas desse tipo nessa expansão aqui também. Depois disso saiu Só um adendo no Anark. Quando chega o Anark nesse patamar da Twilight Rebellion, aí o Anark vira linha de frente no VTS competitivo. Sim. Tudo aquilo que eu falo, que é legal ter deck de clã, porque tem recursos, né, diferenciados. Quando surge essa expansão, ela mostra que o deck anarquista ele não precisa ser um deck de clã específico. Então você mistura vampiros de clãs variados, vampiros de capacidade baixa e que tem efeitos fortíssimos. Assim. O deck Anark no cenário competitivo, a partir dessa coleção, vira top 1 de competições. Né? O deck anarquista hoje é um dos decks mais campeões do mundo, os decks anarquistas. A partir dessa coleção e dessa única carta. Né? Tem muita carta de efeito legal que saiu nessa coleção, mas ninguém podia imaginar que esse vampiro de 1 pudesse revolucionar tanto. Se você pega 10 momentos do VTS, né? Esse Anark Convert entraria em algum desses momentos, porque revolucionou. Qualquer deck você coloca esse Anark, nem que você não use. Você pode estar jogando com um deck de Jihad. E outra, ele não tem grupagem.
Esse Anark Convert, ele entra em qualquer grupo. Aquele lance do grupo, lembra que o Targin explicou? G1, 2, 3. Além de tudo, ele entra em qualquer grupo. Ele é N, ele não tem um grupo específico. Então, para todo mundo coloca esse vampiro hoje. Ele roda a cripta, ele faz que você não sofre efeito de cartas Anark quando ele está em jogo. Então, foi um marco também. Igual teve o imbuído, esse vampiro revolucionou até hoje. Até hoje ele é o mais usado, sem dúvidas. Só para abrir esse parênteses também. Não, legal. Pô, bem bacana isso aí.